Então essa hipótese é verdadeira, porque a gente passou aqui a reta e não tem nenhuma outra interseção com a função. Letra E, um ponto com y igual a 3 positivo. Vamos pegar aqui 3 positivo, passando para lá, passando para cá. Opa, ele corta aqui também. Então na verdade, nós temos 2 pontos com ordenada y igual a 3. Então essa hipótese é falsa. Só alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Na hipótese, no exercício 9, ele diz: qual dos gráficos a seguir não pode representar uma função? Então a gente sabe que para ser uma função, né? Para ser uma função, então, para ser função, então cada elemento x, tá? Existe somente uma imagem. Certo? Então, quando a gente tem gráfico, tá? Então, qualquer vertical com mais de um ponto de interseção indica que ele não é uma função, tá? Então, se a gente pegar aqui a letra C, a gente tem um gráfico desse tipo aqui, né? Então, se a gente pegar uma vertical aqui partindo deste ponto, a gente intercepta a função em 3 pontos. Então, esta aqui, essa letra C, não é função. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Uhum. Exercício 10. Uma circunferência do plano cartesiano pode ser gráfico de uma função? Então, 10. Se a gente tem um plano cartesiano, então se a gente tem uma circunferência, Pai, por a... o senhor fez a letra F do exercício 8? Tinha letra F? Eu não vi a letra F. Não, não fiz a letra F. Vou fazer aqui antes desse aqui. Oito, letra F, tá? Então aqui ele diz: existem 3 pontos de F com ordenada
igual a 2. Então vocês olham lá, tá? Vou fazer o gráfico aqui mesmo. Certo? Então a ordenada 2 está aqui, tá certo? Então ele tem, passando da vertical, a gente tem 1, 2, 3 pontos. Então ela aqui é verdadeira. Bom? Tranquilo? Ficou faltando essa desculpa, tá? Na letra 10, diz assim: se a gente tem uma circunferência num plano cartesiano aí pergunta assim, a circunferência pode ser gráfico de uma função? Então, pela definição que a gente deu, que é de função, se a gente passa uma vertical por um ponto qualquer de y, de x, a gente tem 2 pontos de interseção. Como a gente pode ter nenhum ponto de interseção. Então, o que é que a gente pode dizer aqui? Tá? A gente pode transformar uma circunferência em uma função se a gente limitar domínio e contradomínio. Então, por exemplo, se a gente definir uma função como sendo do conjuntos reais nos conjuntos reais, tá? Então a gente vai ter elementos de x que não tem imagem e elementos de x com mais de uma imagem. Então, nessa situação, não pode ser função, tá certo? Porém, se nós limitarmos a função, vamos chamar isto aqui de A, isto aqui de B, isto de C, isto aqui de D, tá? A limitar, digamos que sejam os pontos externos. Então, deixa bem caracterizado, vamos botar aqui ponto D, ponto C, tá? Seriam os pontos de máximo. Aqui ó, seria máximo e aqui seria o mínimo, tá certo? Então, desse jeito não pode ser função, mas nós podemos transformar em função fazendo da seguinte forma. F vai ser reais, tá? Vamos considerar que é, ou então, reais não nulos, aliás, reais não negativos, ou seja, só essa parte de cima aqui. Tá certo? Também não, peraí. Eu tenho que limitar o domínio para existir. Então vai ser de A até B. Então limitei o domínio da função. Certo? Quando eu limito o domínio, eu transformo isso aqui em possível de ser uma função. Até contradomínio nos reais. Beleza, contradomínio nos reais, isso aqui é uma função. Tá? Porque aqui nós estaríamos trabalhando só com a metade da circunferência. Tá certo? Então, como o meu domínio está restrito a este pedaço, tá? Meu contradomínio pode ser todo o eixo y. Isso aqui vira uma função. Tá? Então a gente pode transformar uma circunferência em uma função se a gente limitar o domínio da função. Tá certo?
de novo. No exercício 11, ele deu um gráfico de uma função, uma circunferência. Olha, ele pegou só um arco da circunferência, só pegou uma metade dela. Ponto O 0 até o ponto B. Ele quer saber qual é o domínio desta função. Tá? Então, quem que é o domínio? Como a gente mostrou aqui, eu tenho que limitar o domínio ao diâmetro da circunferência, tá certo? No caso aqui da semicircunferência. Então, o domínio aqui vai variar de 0, tá? Fechado, até x do ponto B. Tá? Então, esse aqui é o domínio da função, tá? Como a gente mostrou aqui para vocês. Tá certo? No exercício 12, ele pede aqui: obtenha o conjunto dos valores reais para os quais está definida cada função a seguir. Tá? Então, letra A, f de x é igual a 3, x4, menos 5x2, mais 4. Então, ele quer saber quais os valores de x que não vão poder pertencer ao domínio. Quando ele diz que a gente quer definir quais elementos de x podem pertencer, como é que ele diz aqui? Conjunto dos valores reais x para os quais está definida a função. Então, existe algum valor de x que essa função não vai existir? Sim. A gente não pode ter, nesse caso, denominador igual a 0, tá certo? Então, aqui, não existe valor de x tal que o denominador seja igual a 0. Tá? Então, x4 menos 5x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de 0. Tá certo? Então, se ele tem que ser diferente de 0, eu vou ter que descobrir quais elementos de x vão transformar essa equação, vai zerar essa equação, né? Quais são as raízes dessa equação aqui. Então, vai ser x4 menos 5x ao quadrado mais 4 é igual a 0. Caímos num caso de uma equação biquadrática, né? Então, vamos fazer uma troca de variáveis aqui. Vou chamar y de x ao quadrado. Então, a função agora vai virar y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Tá? Então, delta vai ser igual a 25 menos 16, que dá igual a 9. Tá? Então, y vai ser igual a 5 mais ou menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 e vai dar 1. Tá? Quem quisesse fazer direto, faz os dois números. Que o produto D4, a soma D5, daria 4 e 1 direto. Né? Então, nós temos que x vai ser igual a raiz de 4 e x vai ser igual a raiz de 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2, x igual a mais ou menos 1, tá certo? Então, o domínio da função vai ser o conjunto dos reais menos os elementos menos 2, menos 1, 1 e 2, tá certo?
Tá aí, todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Vamos fazer a letra B. Y é igual a 5 dividido por x4 menos 16 mais raiz de 1 menos x. Certo? Então, não precisamos desenvolver a equação, podemos fazer direto, tá certo? Quais são os casos que a gente não pode existir aqui? x4 menos 16 tem que ser diferente de 0, certo? E 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Então, vamos resolver cada um dos casos. Vou chamar isso aqui de letra A, isso aqui de letra B. Então, na letra A, x4 menos 16 é igual a 0. Então, vamos transformar y, chamar de x ao quadrado. Então, vou ter y ao quadrado menos 16 é igual a 0. Então, y vai ser igual a raiz de 16, y é igual a mais ou menos 4, tá certo? Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 4, x ao quadrado é igual a menos 4. Então, x é igual a raiz de 4, x vai ser igual a mais ou menos 2. Tá? Aqui, x ao quadrado é raiz de menos 4. Então, esse x, isso aqui não existe, tá certo? Então, a resposta vai ser x igual a mais ou menos 2. Então, eu sei que valores de x não pode ser nem mais nem menos 2. Agora, nós temos que, na letra B, 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Então, quem vai ser o domínio da função? Nós temos uma restrição e a outra restrição lá. X maior que 2 não vai ser o caso, porque a gente sabe que x tem que ser menor ou igual a 1. Então, o domínio de f vai ser quem? Conjunto dos reais. Tá certo? Menos vai ser conjunto do domínio vai ser x pertencente aos conjuntos dos reais, tal que x menor igual a 1 e x diferente de menos 1. Certo? Então, aqui a gente define o domínio dessa função. Tudo bem? Letra C. Ele chamou aqui, botou U de x é igual a 1, x ao quadrado mais 3, mais raiz de x ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. Novamente aqui. Tá?
x ao quadrado mais 3 tem que ser diferente de 0. E x ao quadrado mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Mas, novamente, de A e de B. Então, na letra A, x ao quadrado mais 3 igual a 0. Então, x ao quadrado igual a menos 3. Então, não existem valores para esse caso. Então, esse aqui vai ser sempre um termo positivo, não temos problema. Na letra B, x ao quadrado mais 1 maior ou igual a 0. Tá? Então, vamos ver quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, x ao quadrado igual a menos 1. Então, também não existem valores para isso aqui. Ou seja, todos os valores, então aqui a gente diz que todos os valores de x, tá, são válidos. Ou seja, cumprem os requisitos previstos aqui, que vai transformar essa equação em positiva. Tá? Então, a gente pode dizer que o domínio dessa função, domínio de una, vai ser igual ao conjunto dos reais. Tá certo? Qualquer valor de x é válido para esse tipo de equação. Letra D. V de x, 7, x ao quadrado menos 3, menos raiz de 5 menos 2x. Então vamos lá ver aqui de novo. Denominador não pode ser igual a 0. Essa aqui é a opção A. Na opção B, 5 menos 2x tem que ser positiva ou nula. Então aqui dá B, tá certo? Então resolvendo A, x2 menos 3 igual a 0. Então x2 é igual a 3, x igual a mais ou menos 3. Tá. Letra B, 5 menos 2x maior ou igual a 0. Então, 5 maior ou igual que 2x. Então, x vai ter que ser menor ou igual a 2/5. Tá? Vamos fazer aqui a tabelinha que eu não tinha feito. Tá? Então, para a opção A, nós temos menos 3 e mais 3. São somente 2 pontos. Na opção B, nós temos 2/5, que é 0, que é 2/5. Então, interessa para a gente somente valores menores do que 2/5. Então, o domínio da função v vai ser x pertencente a R, tal que x menor ou igual a 2/5. Opa, só que nós temos este ponto aqui, que ele não pode pertencer, tá certo? Então, e x diferente de menos 3. Tá? Tá bom, pessoal? Uhum. Na letra E, h
x é igual a raiz 2x menos 8 menos 5x sobre raiz de 12 menos x. Nós temos novamente dois casos, né? Só que aqui vão cair duas equações, né? Então 2x menos 8 tem que ser maior ou igual a 0. Então, aqui é a opção A. Na opção B, 12 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Então, a opção B. Então, na opção A, 2x menos 8 maior ou igual a 0. 2x maior ou igual a 8. X maior ou igual a 4. Certo? Na opção B, 12 menos x maior ou igual a 0. Então, 12 maior ou igual a x. Vamos botar aqui, vamos inverter. X menor ou igual a 12. Então, vamos botar no gráficozinho das inequações. X maior que 4. Então, eu tenho aqui 4. X vai ter que ser maior do que 4. Na opção B, tenho 12. X menor do que 12. Tá? Então, aqui eu vou pegar conjunto de A, interseção com conjunto B. Tá? Minha solução vai estar nesse pedaço aqui, tá certo? É onde é comum aos dois. Então, o domínio da função h vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 12. Tá? Ou representando na forma de intervalos. Tá certo? Tudo bem? Na 13, ele diz que f de x é raiz de x menos 2 sobre x2 menos 4. Ele novamente quer saber qual é o domínio dessa função, tá certo? Então, vamos lá, novamente aqui, domínio, a gente tem x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Então, aqui é a letra, opção A. x2 menos 4 tem que ser diferente de 0. Essa aqui é a opção B. Certo? Então, vamos lá. Na opção A, nós temos que x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Tá certo? Na opção B, x2 menos 4 igual a 0. Então, x2 igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Tá? Vamos botar aqui. Quer dizer, esses valores não podem ser solução. Então, aqui nós vamos dizer que x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Tá certo? Essa aqui é a nossa opção. Pela origem aqui. Então, na letra A, a gente pode botar aqui 2
Tem que ser maior ou igual a 2. Na opção B, nós só temos 2 pontos. Ele pode ser menos 2, ele não pode ser menos 2, nem pode ser 2. Tá? Então, quem que é a nossa interseção? A interseção com B. Olha, no caso aqui não é interseção. Olha, é isso mesmo. Ele pode ser qualquer valor, desde que diferente de mais ou menos 2. Então a nossa interseção passa a ser, aqui é aberto, e então a gente tem que o nosso domínio vai ser x maior vai ser x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x maior do que 2. Por que maior? Porque ele não pode pertencer. Porque se eu botar 2 aqui, essa segunda expressão não está valendo. Tá? Então, x maior que 2. Escrevendo na forma de intervalos, de 2 até mais infinito. Tá certo? Bom, pessoal? Então, essa aqui é a letra B, tá? Solução dessa questão. Bom, pessoal, tá? Mas já foi bastante densa a aula hoje, deu bastante exercício. Vou deixar para a próxima aula, na quarta-feira, a gente faz em sala, do exercício 14 em diante. Tudo bem? Então, pessoal, bom restante de segunda-feira e boa semana para vocês.